Olá pessoal, começando mais um ROI Concast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você gestor de e-commerce e marketing a vender mais. Hoje nós separamos mais um tema muito interessante para a tua estratégia de marketing. Nós vamos falar aí sobre diversificação de canais e origem de mídia para o seu e-commerce. Vamos explorar um pouco mais, né, das alternativas que a gente tem aí no mercado, além de Google ou além do Meta. Então esse é o tema que a gente vai falar. E para a gente conversar sobre isso, tô aqui com o meu co-host, Flávio. Boa, e aí pessoal? Bom, mais um naquele formatinho lá, explicativo de aula. Se você tá no Spotify, vê um momento aí onde você consiga, né? A gente vai tentar sintetizar, explicando e falando um pouquinho mais, mas no momento que você tiver, você pode ver o vídeo aqui, ver os rabiscos aqui que a gente está fazendo para. Porque nada melhor do que ensinar desenhando, né? O visual, né? É exatamente aquilo que a Aquela gente fala. frase, quer que eu Quer desenhe que eu para você desenhe? Mas entender? não é zoando a pessoa, né? Realmente a gente às vezes precisa desenhar. Cara, às vezes a gente pega pessoa muito experiente de mercado, a gente tem que rascunhar lá, ó, isso aqui vai funcionar desse jeito aqui e por aí vai. Facilita muito, né? E recado rápido aqui para você, gestor, se você é gestor de e-commerce, dono de e-commerce, e quer ali quebrar aquela barreira dos 300k de faturamento por mês no seu e-commerce, eu convido você a conhecer a Ciclo E-Commerce. Nós somos uma assessoria de marketing performance especializada em operações de e-commerce. Então, nosso foco é acelerar crescimento na tua empresa. Como que a gente faz isso? Através de 3 soluções. Mídia para tua loja, né? Então, se o foco for aumentar as vendas no teu site, no teu canal próprio, a gente cria estratégias eficientes para que isso aconteça. CRM, para trabalhar melhor a sua base de clientes. Então, se você tiver intenção de aumentar a recompra, a gente foca aí também. E Retail Media, para expandir ainda mais suas vendas através dos canais e dos marketplaces. Então, essas 3 soluções aí ajudam muito no crescimento. Tem um QR Code aqui do lado, se você estiver nos assistindo, para você falar com um dos nossos especialistas. E se você estiver nos ouvindo aí pelo seu aplicativo de áudio, né, www.cicloecommerce.com.br, você pode fazer contato com a gente e também conhecer muito dos nossos cases de sucesso. É isso? É isso daí. Então bora lá, né? Vamos falar aqui sobre a diversificação de canais. Por um bom tempo na Ciclo, esse era um discurso nosso, né? Exato. Pegava um e-commerce e, galera, vamos diversificar canal, vamos trazer canal novo. Mas o que seria? Por que diversificação, Flávio? Vamos fazer uma reflexão, uma Ó, provocação aí com o eu pessoal. vou até trazer um dado de mercado, a gente soltou no nosso Stories lá da Ciclo e a gente fez é, uma pergunta, né, chave. Então, qual o dado que a gente trouxe? A gente pegou um dado do Marketer que ele fala que 73% das operações de e-commerce destinam, de todas as operações de e-commerce, 73% do investimento dela em mídia para aquisição de clientes está focado no Google. Cara, então vamos supor, se uma operação ela investe 100 mil reais, significa que ela está investindo 73 mil reais no Google. Ou seja, é muito limitado. Então você está dependente apenas de um canal. Então, se a gente for falar de um e-commerce, uma marca, ela precisa ser tratada como um negócio, isso daí é muito grave. Então, significa que você está dependendo que 73% do seu negócio está numa mão de um único canal para gerar venda, aquisição, reconhecimento, consideração de marca. Então, na nossa visão estratégica, isso daí é um risco de muitas vezes quebrar algum negócio. Então, se o seu e-commerce ele depende de 73% do seu faturamento depende de uma única origem ou até mesmo um único canal, é um agravante. Então, a nossa visão e a nossa teoria é essa. E aí, por que isso daí acontece? E foi da onde a gente soltou uma pergunta para os gestores responderem lá no nosso Instagram. E eu vou abrir os dados para vocês. Então, o que a gente perguntou? Cara, quais são as causas do gestor de e-commerce não expandir as estratégias de aquisição do e-commerce? Então, o que a gente colocou de opção lá? A gente colocou a primeira,
a falta de conhecimento em novos canais. O segundo, time. O terceiro, investimento. E depois a quarta opção a gente deixou para as pessoas mandarem. 63% respondeu que é falta de conhecimento. Então, por isso que é o nosso... E aí, quando a gente fala de falta de conhecimento, não é a pessoa saber que existe outras plataformas, tipo Meta, TikTok, que mais? Native Ads, Pinterest. programática, influenciadores, por aí vai. Cara, eles têm conhecimento, só que não têm conhecimento profundo. E por que o gestor não tem conhecimento profundo? Cara, na nossa pesquisa do radar do e-commerce, a gente constatou das 500 operações de gestores que a gente entrevistou, que às vezes eles estão sobrecarregados, Felipe, com 8 departamentos. Então, Quer o cara comentar precisa, um pouco desses 8? o cara precisa cuidar de administração do e-commerce, a parte administrativa mesmo, muitas vezes recrutamento. Às vezes, cara, precisa colocar a gente na operação, no estoque, no marketing, cara, em N atividades, então, de recrutamento e seleção, e às vezes recrutar mal para operação porque está sobrecarregado, precisa cuidar da venda, e aí quando a gente fala de venda, cara, tá saindo pedido ali, precisa cuidar do marketing, muitas vezes com a agência, precisa cuidar do atendimento, pô, como que tá lá, solucionando reclame aqui, por aí vai. Então, na mão do gestor, e assim, tem aquela operação de e-commerce, que é poucas, os 2%, que é a mil maravilhas, que tem um gestor e uma pessoa para cada cabecinha de atividade. Aí estamos falando de Cara, mega operações. mas, por operações... exemplo, essas operações que a gente se comunica que tá ali com uns 300k de faturamento, não tem budget para colocar. não. É muito cacique para pouco índio, se a gente fosse dizer, né? Verdade. Isso. Então, o que a gente quer trazer aqui cara, principalmente conhecimento do que o gestor ele pode utilizar para diversificar e, como que eu vou dizer, não depender de um canal só. Então, na nossa visão, é algo muito grave para uma operação de e-commerce. Então, por que eu vejo que para a operação de e-commerce ela é muito mais grave do que, por exemplo, para uma rede de loja física? Porque, cara, se tá no digital, morreu um canal ali, já era. Exatamente. Saiu do ar, já era. Você não vende. Então, numa loja física, não. O que impede as pessoas saírem e olharem, entrar dentro da sua loja? Então, é um agravante para o e-commerce depender. Tá? E aí a gente vai dividir, né? O que é diversificar canal de venda e o que é diversificar origem mídia, que é outra coisa, tá? Muito interessante essa visão. Temos cases lá, né? Uhum. A gente foi construindo e plugando alguns canais novos, né? Mas o que... Ah, tá. Mas o que eu ia comentar com você? Temos ali o Google e o Meta, que são os principais. Uhum. Todas as operações vão investir de alguma forma ali. Quais outros a gente poderia comentar que a gente já testou? Tá, legal. Eu posso trazer um... Vou trazer o primeiro, que é pouco falado. Já foi muito forte Uhum. por um bom tempo. Mas para algumas operações servem. Que são os comparadores de preço. Sim. Vamos primeiro... Ou você quer trazer outro? Não, a gente vai dividir em duas partes. A gente só vai compartilhar aqui. Se quiser colocar aí na tela o pessoal ver, a gente vai... O que eu acho que é legal a gente dividir, Felipe? Que muitas empresas não têm a visão, mas a gente sintetizar. A gente vai dividir aqui. O que é canal de venda E origem, né? e o que é origem. É muito importante. Só introduzindo porque daí a gente vai se aprofundando em cada uma, tá, pessoal? O que é um canal de venda? É onde você vai ter interação ali e a comercialização e a finalização da compra do seu cliente. Então, o que eu tenho? Eu tenho o e-com, o seu e-commerce, eu posso ter o aplicativo, eu posso ter o WhatsApp, muitas operações. O que eu posso ter também? Eu posso ter a loja física, eu posso ter o televendas, eu posso ter marketplace. O
que mais, Felipe, que eu posso ter de canal de venda? Né? Cara, E-commerce app, Whats, loja, marketplace, você pode ter... eu posso ter as redes sociais. Eu acho que as próprias redes você também consegue fazer uma conversão direta ali, né? Então, por exemplo, aqui eu tô falando de canal de venda, tá? Para vocês conseguirem compreender. Que é onde eu vou vender realmente ali os produtos. Origem mídia é outra coisa. É o que a gente entra lá no Analytics, a gente vê o que está originando usuários para dentro do nosso site. De qual meio que ele está vindo. E aí eu tenho vários. Eu tenho o quê? Eu tenho o Google clássico, né? Eu tenho o Meta. Eu tenho o TikTok agora, em alguns casos. Eu tenho, sei lá, YouTube, igual a gente está fazendo aqui. Uhum. Eu tenho, assim, várias origens de canais, de mídia, que eu posso destinar para dentro da minha loja. Então, é importante vocês compreenderem isso, o que é canal de venda e o que é origem de mídia. Então, a gente pode trabalhar a discussão, como que a gente trabalha canais e o que a gente dá para diversificar de canais, o que dá para a gente diversificar de origem. E olha que legal, eles estão conectados, porque, por exemplo, dá um exemplo muito legal visualmente falando aqui, pessoal. Todos esses canais de mídia, origem mídia, poderiam estar te levando demanda para o teu WhatsApp. Uhum. Geralmente a gente pensa no site, né? Uhum. No e-commerce. Mas você pode ter essa movimentação indo para o teu WhatsApp, indo para a tua loja física também, indo, obviamente, ali para o teu site, de fato, ou baixando o teu app. Exato. Né? Então, essas fontes são super importantes. Então, qual que é a ideia aqui principal? É conseguirmos aumentar essa distribuição aqui, dessa origem mídia, tá? A gente vai falar dos dois, mas o foco hoje é nessa origem mídia. Então, sabemos que o Google Meta é o principal. Uhum. O que a gente tem aí para explorar, que nem sempre é explorado pelos gestores de e-commerce, Flávio? Cara, eu acho que o primeiro ponto, antes da gente falar de origem mídia, é falar dos próprios canais. Então, vou trazer um exemplo. Que nem tem operação grande, que ela tem o e-commerce, mas ela não tem o Whats. Uhum. Por exemplo. E aí o Whats, como canal de venda, ele tem dados de mercado que ele converte a fricção dele de compra é menor. Então ele tem uma taxa de conversão maior do que o browser, de você acessar a loja, clicar no produto e por aí vai. Aí vai depender muito da sua operação, mas é um canal que você deve ter. Porque, por exemplo, se seu site sai do ar, Felipe, por algum motivo, né? Uhum. Você tá fazendo uma live que você vai vender para 15 milhões, né? A meta ali de que... Isso é uma notícia. Não vou falar que você trouxe uma notícia recente, né? Você tem uma puta numa plataforma ali a mais fodida do mercado e aí ela sai do ar, mas você poderia vender pelo WhatsApp. Você poderia simplesmente virar para sua audiência, para o seu consumidor e falar assim, vai pro canal do Whats, que vai ter o time ali para te atender, o time comprar e por aí vai. Ou grupo, né? O grupo e por aí vai. Então, quando a gente fala de diversificação, outra coisa que você pode ter também, cara, que você deve ter às vezes a gente fala ali do e-commerce, mas o televendas ele é importante pra caramba numa operação de e-commerce, né? As pessoas que elas ficam tanto no receptivo ali, quanto no ativo, né? De pegar a base de CRM e trabalhar em cima daqueles clientes que fazem por muito tempo, às vezes não compram. Por exemplo, é uma forma também de você conseguir ter um canal a mais de venda. Perfeito. Tá? Você também pode ter, que a gente estava falando, você pode utilizar, para diminuir a fricção, você pode utilizar as redes sociais. Não vou falar que a marca não tem rede social, mas assim, qual que é o ponto? A gente precisa
conseguir diversificar canais que as pessoas consigam comprar o produto. Tem também os marketplaces, também aqui. Então, o primeiro ponto o gestor ele precisa trabalhar no, cara, o que está acontecendo? Às vezes tem gestor que ele está há anos em uma operação e ele não pensa, tipo assim, não é às vezes que ele não quer pensar nisso. Igual eu comentei, às vezes ele está muito atarefado, com várias coisas para fazer, ele não senta e pensa assim, e fala, pô, por que eu nunca tive isso? Trazendo num outro contexto, não tem nada a ver com e-commerce, mas mais no mercado de infoprodutor. Tava vendo um trecho do Érico Rocha falando, né? O Érico Rocha, ele é o famoso do Fórmula de lançamento. É um cara bastante experiente de mercado, de lançamento, de produtos digitais. Que ele estava comentando que o que abriu a mente dele? Ele vendia muito ali, landing page e tal, compra digital e por aí vai. E para ele expandir as vendas, foi montando um time de inside sales. Olha que interessante. Entendeu? Inside sales. Prospecção, outbound. Para quem vem de uma cultura de automatização, porque lá atrás, quando começou a criar, a crescer muito a questão do infoproduto, a ideia era automatizar o máximo possível das ações para não depender de ser humano, né? Abre carrinho, né? Todo aquele processo. Mas essa eu não sabia. Essa eu tô ouvindo agora que você tá trazendo. O próprio Flávio Augusto, ele comentou que nem teve a aquisição da Conquer lá, da escola. Os caras muito fortes no digital, conversão ali na plataforma e por aí vai. Só que eles eles não têm tanta mão, porque, por exemplo, o método do Flávio Augusto cara, vai pra linha de telefone, pau, e vende. E aí é uma visão muito importante que, cara, o digital ele é grande, ele expande marca, reconhecimento, por aí vai, e a gente trabalha com isso há anos. Mas o bolo de vendas, ele também tá por outros meios. E aí, o que eu quero trazer aqui a gente adquire leads, base de clientes ali. Pô, eu não vou ficar só no e-mail marketing, por exemplo, disparando e-mail marketing. Eu não vou ficar disparando só SMS. Eu posso pegar, ainda mais se eu estiver falando de operações de e-commerce que o ticket é maior, cara, não dá para ficar 100% no automático. Esse cliente ele precisa ter um contato mais relacional, porque quanto mais você eleva o ticket, mais risco o cliente ele vê. Imagina ele um produto, Felipe, de 5 pila ali, o cliente comprando. O cliente ele precisa ter um contato humano, ouvir, pra tirar uma dúvida. o risco dele, tipo, cara, como que usa esse produto, qual que é o melhor. É aquela, né? Garantia. E se eu compro e der errado, ou se não servir para mim isso que você tá passando. Porque você tá dando um exemplo dele que é mais conteúdo, né? O produto, no final das contas, é um produto de informação. Sim. Né? Eu acho que talvez a dúvida que ocorre muito na pessoa tá, legal, entendi o que se faz, o que tá prometendo que eu posso alcançar, mas e se não funcionar? Talvez essa é uma objeção clássica, né? Exato. Se não servir pro meu tipo de negócio, enfim. Mas trazendo pro e-commerce, produto físico, também existe, né? Muito disso. Se o ticket é alto. Isso, eu lembro que muitos projetos que a gente teve a oportunidade de tocar, isso acontecia muito, né? Vamos pegar aí segmentos que a gente trabalhou que o e-commerce comercializava maquinário, ferramenta. Ticket muito alto, né? Ticket alto. Poxa, você lembra de impressoras industriais? Nossa, a gente tá falando hoje disso daí. Puta, cara. A gente tava comentando. Tinha que entrar, era assim, tinha o e-commerce. Eu falei certo? A impressora industrial? Eu acho que era. É uma pessoa completamente diferente do que você usa no escritório em casa, assim. É outra dinâmica, né? E assim, tinha o e-commerce, que a pessoa podia ir lá, tinha os usuários que compravam, mas assim, tinha o usuário que chegava ali, cadastrava e-mail, telefone e nome e não comprava, cara, isso daí ia pro CRM e o time de vendas lá entrava em contato. Entendeu? Porque às vezes é a dúvida, pô, você vai pagar ali, acho que era ticket de 10, 15 mil. Cara, você vai olhar, você vai falar assim, puta, mano, deixa eu diluir esse risco aqui. E aí você não tem um contato humano pra, cara, tirar todas as dúvidas, principalmente
trazer garantia para aquela compra, muitas vezes não vai rodar. Então, olha, sabe quem faz? Sabe que eu lembrei agora foi o Emerson que foi o nosso convidado aqui da Maker. Foi. O Emerson, Churrasqueira. poxa, cara, episódio incrível. Pra quem estiver nos ouvindo, busque, né, sobre a Maker. Cara, empreendedor incrível. Ele trabalha com o site sales, o e-commerce dele. Vende no Mercado Livre, vende no site próprio. E tem o pessoal de site sales também. E a gente tá falando de churrasqueira gourmet, no caso dele, né? Então o ticket é um ticket considerável, vai tirar dúvidas, tem uma série de questões. Assim, eu não vejo só para ticket altos. Eu acho que assim, acho não, né? Tenho plena certeza. Você tem que ter cara, quanto mais canais, melhor. E sempre ir fazendo bem, né? Tipo assim, acertou a mão no e-commerce, avança. Acertou a mão no Whats, avança para algo mais complexo, igual o Inside Sales, com um time ali. Cara, e vai avançando. Porque daí você vai criando máquina de vendas, né? Tipo, você vai tendo todos os tipos de canais possíveis para conseguir gerar venda. Então, eu acho que esse é o ponto. Aí, quando a gente vai para a parte de origens, Felipe, o que eu vejo que é o ponto primeiro, que a gente precisa ressaltar quando a gente fala de origens, eu gosto sempre de falar antes de níveis de consciência. Por quê? Cada formato de mídia e cada mídia, você vai conseguir utilizar ela para despertar algo nas pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo de nível de consciências, a gente tem a parte de reconhecimento, aqui, que é a primeira fase. A gente tem a consideração. Opa, e a gente tem a conversão, que é a compra. Tá faltando um aqui, mas depois vocês procuram aí no Google. Mas o que eu gosto de ressaltar aqui? Cada mídia, você vai, cara, desenvolver para trabalhar cada mídia, cada formato, para impactar o consumidor em um momento. Não que isso seja uma formulinha de bolo. Mas eu gosto de diagnosticar esses 3 pontos nas operações. Então, por exemplo, se uma marca ela tem pouca conversão, eu não vou ir lá e falar assim, pô, precisa jogar mais tráfego. Muitas vezes as pessoas elas não têm a consideração, ou seja, a intenção de busca pela marca. E aí, quando eu tô falando de intenção de busca, eu tô falando assim, a pessoa ir lá e digitar a sua marca, buscar a sua loja, buscar o seu produto, cair no seu site. Esse é um fator que, cara, como que a gente trabalha isso? Primeiramente. Será que seu mercado, por exemplo, ele é um mercado que já tem nível de consciência sobre a dor ali? Sobre o problema? Ou esse mercado ainda ele vai precisar ser educado? Por exemplo. É um ponto, porque aqui vai se exigir o quê, Felipe? Produção de conteúdo. Entendeu? E a produção de conteúdo não é só ir lá e fazer assim, putz, eu vou produzir post para rede social. Às vezes você vai ter que pensar assim, pô, vou ter que pensar aqui na parte de educar o meu mercado, pô, vou usar influenciador. Usar os influenciadores. Então, eu já estou adicionando origens para ele. Ou eu vou criar o meu próprio canal do YouTube, que isso eu acho muito fraco nos e-commerce, cara. Pelo amor de Deus. É difícil você ver uma marca... Assim, não é, cara, soltar ali o vídeo da coleção. É o clássico, né? As marcas elas vão abastecendo o canal delas com os vídeos institucionais de coleção. Isso daí não engaja nada. Mas, cara, é produção de conteúdo mesmo ali, de dia a dia, de ser algo voltado a entretenimento para trazer o público. Então, quando a gente vai estruturar origens por e-commerce, a gente precisa sempre elevar primeiramente, cara, quais são os níveis de consciência do consumidor da minha marca, entendeu? E aí agora a gente pode ir, depois que a gente passou dessa camada, a gente pode ir avançando para quais são as origens que um e-commerce poderia utilizar além de Google e Meta, por exemplo. Eu acho que essa visão ali da fase, ela é importante
para que o gestor ele não confunda e se frustre com uma decisão. Aham. O que seria essa frustração? Selecionar um canal ou uma estratégia de mídia de reconhecimento, às vezes, Sim. buscando conversão. Não, e tem um clássico, né? Que é assim, a frase de muitas pessoas. Eu tô fazendo campanha de brand. Aham. Aí o que a pessoa ela confunde? Ela confunde você fazer mídia para um público de reconhecimento. O que é um público de reconhecimento? Cara, eu vou pegar a minha campanha, o meu anúncio, e eu vou impactar pessoas que não conhecem a minha marca. Perfeito. Só que, cara, isso daqui não é campanha de... Não existe campanha de branding. Tipo, tudo é branding da empresa. Então, por exemplo, quando eu faço uma campanha de conversão é brand, quando eu faço uma campanha de consideração é brand, quando eu faço a embalagem do meu produto é brand. Então, tem que excluir essa visão de estou fazendo campanha de brand. Não, você está fazendo uma campanha de reconhecimento para o quê? Campanha de reconhecimento é com o objetivo de fazer com que novas pessoas conheçam a sua marca. E aí quando eu falo assim, vou fazer uma campanha de consideração, eu estou fazendo campanhas com o objetivo de fazer de todos os produtos que tem na minha categoria, de todas as marcas que competem com a minha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as pessoas considerarem a minha nessa fase. E aí tem várias métricas que a gente pode monitorar. Então, por exemplo, quando eu estou falando de campanha de reconhecimento, o que eu vou medir? Eu vou medir o alcance, por exemplo. Eu vou medir frequência. Igual a gente estava falando no episódio anterior. Pô, qual que é a frequência ideal? Cara, de 6 a 8. Então, nessa camada de reconhecimento, quais são as métricas? Eu vou acompanhar alcance e se a minha frequência de anúncios das campanhas de reconhecimento estão impactando de 6 a 8. Quando eu vou para a camada de consideração, aí eu tenho algumas outras métricas que eu posso acompanhar. Eu posso acompanhar tráfego na minha loja, eu posso acompanhar CTR, mas tem uma outra métrica que eu vou acompanhar, que é o quê? O volume de intenção de busca sobre a minha marca. Então, trazendo de forma prática. Pô, vou ali no Keyword Planner do Google, eu vou digitar o termo da minha marca, ou eu vou no Google Trends, eu vou ver o quanto de volume está tendo de modificação. Se, de acordo com as minhas campanhas de reconhecimento e consideração, se isso está aumentando ou caindo. Entendeu? Então, é uma forma de você medir. Bom, em conversão, no final das contas, a gente vai medir por volume de vendas. Não, eu acho super interessante. Vamos fazer uma espécie de jogo aqui, game, eu acho que é legal. Eu vou falar um canal, uma origem mídia alternativa, e você pontua para quem está nos ouvindo se ela pode ajudar em todas as fases ou em uma específica. Tá. Acho que é legal pro gestor ir associando. Vamos lá. Vamos falar agora, comparador de preço. É uma origem de mídia. Onde você encaixaria? Ela está mais próximo de conversão, consideração ou reconhecimento? Cara, comparador tá muito mais voltado para conversão. Por quê? Eu já estou consciente sobre o produto que eu vou comprar e eu estou comparando as opções. Eu estou comparando realmente você preço. Já tem ciência, né? Já sabe o que você quer. Exato. E você está sendo muito específico. Então, ó, anota aí, gente. Se você quer uma origem a mais, né? Comparador de preço funciona muito bem. Exemplo, né? Zoom, que é até hoje, Buscapé, né? Segmento de farmácia, que a gente já atuou, né? Com o case, Click Pharma, qual outro que tem? Farm Delivery, enfim. Mas, no geral, tem comparador para a maioria dos players, né? Ó, pra vocês terem uma noção, gente, até os grandes marketplaces fazem campanhas nos comparadores de preços. Então, você vai ver lá Mercado Livre, muitas vezes, Magalu, enfim. Ó, você busca conversão, às vezes vale a pena. Vou falando outros, aí você vai pontuando. Rede de afiliados. Ó, essa aí... Cara, afiliados legal. Também. Conversão, por quê? Em afiliados... O que é rede de afiliados? Acho que essa é uma pergunta emendada aí também pro pessoal não entender. Cara, em afiliados a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem o que a gente chama de PJ e a gente tem o CPF.
tá? Então, PJ e CPF cara, é pessoa jurídica, empresa e pessoa física. Então, que nem em PJ aqui, cara, eu posso ter um profissional que tem um blog, às vezes, pô, tem um baita de um blog relevante ali. Cara, tem um blog bem legal, por exemplo, se você acompanha muito tecnologia, você vai comprar um notebook, pelo menos eu fiz isso. Quando eu fui comprar o PC Gamer, tem um blog que se chama Meu Notebook. Cara, tem review no YouTube, em tudo quanto é, tipo assim, tudo que você digitar de equipamento, vai estar lá. vai estar lá. Então o cara tá muito bem ranqueado no SEO. O que ele faz? Afiliados. Ele se posiciona, traz aquela audiência que se interessa por Coloca aquilo. os links ali das lojas. E ele monetiza através de uma comissão. Exato. Se ele te expor e você vender. Basicamente. Então, por exemplo, você remunera um afiliado com CPA. Então você tem o que a gente chama de ROI garantido. Então, por cada venda eu vou pagar tanto. E aí que eu coloquei CPF, né? Às vezes, você pode recrutar pessoas físicas. Então, pô, eu faço uma campanha ali de geração de lead para, cara, renda extra. Você quer ganhar uma renda extra? Na pandemia aconteceu muito isso, né? Das marcas fazerem campanha de renda extra pra galera que tava em casa. Pra o quê? Capta lead e as pessoas, cara, vão trabalhando como afiliado. Cara, divulga no grupo de WhatsApp ali, cria um grupo do Telegram aqui. E aí a pessoa, ela monetiza com base no CPA. Então, similar ao que a clássicas consultoras da Avon. Exato. Entendeu? Só que, por exemplo, em afiliados, você pode trabalhar, por exemplo, com plataformas que tem programas de afiliados estruturados, ou você pode criar o seu programa de afiliados. Aí vai depender muito da tecnologia do seu e-commerce. Eu sei que, por exemplo, a Shopify, ela é uma plataforma que tem um plugin lá que você estrutura, você instala e você consegue desenvolver um programa de afiliados que você tem um controle sobre as pessoas que estão lá. Legal. Então você tem maior gerenciamento. Então, se a gente fosse falar sobre canais, esse daqui também é um ótimo canal para conversão, tá? Legal, muito bom, muito bom. Então falamos. Assim, às vezes o gestor ele perde oportunidade em afiliados, porque, cara, tem afiliados que às vezes a pessoa ela tem um grupo de Telegram que tem 50 mil pessoas. Olha o tamanho dessa base de gente. Se você pega ali uma vertical do seu segmento, sei lá, pô, pega um grupo de Telegram de moda ali, um de maquiagem. Faz uma parceria com o dono desse grupo de afiliados. Cara, por cada custo de aquisição aqui você vai ganhar tanto. Cara, já é uma mídia aí que eu já tô falando que você não depende do Google. E assim, com afiliados, às vezes você pode ter mais de 50 afiliados. Então eu tô falando que eu tô criando mais de 50 origens mídia para gerar compras na minha loja. Então é uma forma também de trazer vendas para dentro do site. Muito interessante. É um pouco diferente dos influenciadores? Se você for comparar um afiliado com um influenciador? Então, influenciador você também consegue trabalhar como afiliado. Você consegue, por exemplo, às vezes os influenciadores menores, né? Então os nanos, os micros, por eles não terem uma equipe comercial ou não serem tão profissionalizados, apesar que pequenos influenciadores vêm se profissionalizando, às vezes eles trabalham com CPA também. Então, legal. Por performance de venda, dependendo. Porque às vezes tem influenciador, cara, que a entrega dele é tão boa que ele gera mais vendas do que Aí eu tô falando, não vou misturar, né? Existe a importância do influenciador big lá, porque ele vai trabalhar aqui, ó. Cara, ele vai trabalhar... Na verdade, dá pra você trabalhar com... Vai depender muito de como é formatada a campanha, né? Então, o que eu quero dizer de como é formatada a campanha? Não adianta você sentar com um influenciador grande e falar assim, apresenta o meu produto. Cara, se eu estou apresentando o produto, na copy, na verbalização ali com o influenciador, eu não estou gerando nenhum call to action, né? Ou seja, é diferente de eu virar para o influenciador e falar assim, cara, na sua campanha é focado em conversão, a sua entrega tem que ser para conversão. Você vai pegar esse copo de água aqui e você vai vender esse copo de água, tipo na sua copy. Você vai falar lá,
Cara, oferta imperdível a partir de R$5, 12 vezes sem juros. Separei aqui o cupom meu do influenciador que você só vai poder utilizar no dia de hoje. É outra diferença. Então, o gestor de marketing e de e-commerce, em conjunto com o influenciador, na hora dele trabalhar, precisa estar nítido. Não é só assim, pega meu link, apresenta o produto e joga para a loja. Por quê? Na comunicação, o influenciador ele vai precisar gerar urgência para gerar essa conversão. Entendeu? Perfeito. Então, com influenciadores, cara, dá para você trabalhar, cara, com tudo. Com tudo. Dá para você trabalhar em... Como que eu vou dizer? Cara, em todas as etapas. Eu posso utilizar influenciador para camada de reconhecimento, para expandir a minha marca. Às vezes, você pode utilizar influenciadores regionais. Cara, acho que é uma agência, eles são especializados em influenciadores que se chama Sotaque Creator, alguma coisa assim. Eles só trabalham com influenciadores, acho que do Nordeste. Então, por exemplo, se os caras ouvirem esse podcast aqui... Não, essa é uma marca que eu vejo que tem bastante influenciador trabalhando, que são do Nordeste. Então, eu quero expandir a minha marca pro Nordeste, Felipe. Vou pegar lá, vou entrar em contato lá com essa agência que agencia esses influenciadores. Já tá selecionada ali a região. Perfeito. Então, eu vou fazer um reconhecimento regional. Vou fazer reconhecer a minha marca nessa região. E aí eu vou descendo para as etapas. Mas assim, na hora da campanha, da entrega, o gestor de e-commerce ele precisa analisar isso. Porque às vezes a gente vê eles decepcionados. Tipo, eu divulguei lá com tal influenciador, deu nada. Aí você pega assim para ver, deixa eu ver o que a pessoa falou. Tipo, tá apresentando o seu produto, não tá gerando... Não engajou, né? Não engajou, não tá gerando nenhuma entrega, nenhuma audiência, o influenciador nem usa o produto, não fala dos benefícios e tal. Então, precisa sentar e avaliar. E principalmente, senta com o influenciador, se tiver essa abertura e... Cara, vem aqui, vamos entender a estratégia da nossa campanha. Quais são os objetivos? E assim, dá liberdade pro influenciador. Quando eu trabalhava com isso, Felipe, eu sempre gostava da copy, do formato e da entrega, o influenciador ele faz do jeito que ele quiser, porque ele tá trabalhando com a audiência natural, dele. Né? Exato. Fica natural. Mas assim, a oferta e os pontos que tem que ser falado de acordo com o objetivo, é a empresa que determina. Por quê? Cara, vai dar bom para a empresa e vai dar bom para o influenciador. E, cara, a parceria tem longo prazo. Então, quando a gente fala de diversificação de canal, influenciador também é um canal que você vai expandir assim. Você pode ter mais de um único influenciador, você pode ter vários. Claro. Legal. Poxa, vamos passar para mais um? Bora. Comparadores, influenciadores, afiliados. Agora vamos falar aí da mídia programática? Programática Acho também. que é uma boa, interessante. Qual que é a diferença dela para o Google, para o Meta? Cara, a diferença da mídia programática é a eficiência da compra de mídia, mais as escolhas de inventários. Então, por exemplo, quando você está falando que você vai fazer um display, um vídeo no Google, você tem o double click do Google, que é a plataforma ali, double click, não lembro de cabeça. Você tem o inventário do Google, que não sei se você lembra quando o Google, quando os blogs eles bombavam, o Google ele fez a aquisição de uma tecnologia para ter esses displays. E poder vincular o máximo de sites possíveis. E as pessoas conseguirem, cara, monetizar o blog e por aí vai. Então, perfeito. Quando a gente fala de inventário, o Google ele tem um inventário de display dele. Quando você vai para a mídia programática, dependendo da plataforma que você está usando, você tem outros inventários. Certo. Tá? Você tem, por exemplo, tem plataforma que nem da Krita, o que a gente usa nos projetos. Eles têm alguns inventários. Às vezes na Krita você consegue fazer do inventário até dentro do LinkedIn. Por exemplo, anúncios de display dentro do LinkedIn. E tem toda a camada ali que eu acho mega chato de mídia programática, é falar aquela sopra de letrinhas lá de real-time bidding, e daí aqui lado mais técnico, né?
O que o gestor de e-commerce ele precisa entender é, cara, qual que vai ser a funcionalidade disso? Dessa mídia. Como ele vai ajudar na estratégia. Exato. E aí ela entra onde quando eu olho aqui na estratégia de reconhecimento, cara, consideração e conversão? Assim, depende muito. Tem a Voxus, por exemplo, que é uma plataforma de mídia programática. Tem a Blue também, que é uma plataforma de mídia programática. Essas duas plataformas, que elas são mais acessíveis para quem vai testar esse formato de mídia, elas trabalham muito focadas, essas plataformas, na camada de conversão. Muito, muito. Outras plataformas, por exemplo, você vai querer ter a sua, ou você vai contratar uma trending desk, por exemplo. Aí você vai ter que investir ali a partir de 50 mil, por exemplo, por mês, essas mídias, nesse canal. Só que mídia programática, cara, você consegue trabalhar toda a camada. Você também consegue trabalhar reconhecimento, consideração. E aí o que vai diferenciar da mídia programática? Você trabalhar a comunicação para cada camada. Vai trabalhar vou segmentar para um público novo. Você vai criar copies, anúncios para esse público novo. Vai trabalhar a camada de consideração. Vai criar copies, também anúncios. Tudo que diferencia hoje, Felipe, né, na parte de mídia, é conteúdo dos anúncios, que as pessoas elas estão esquecendo muito. Que é, cara, o que vai ter nessa copy, nesse vídeo, nesse banner? O que a gente vai despertar? Porque o que acontece? Eu vejo muitas marcas pegando tudo que eles produzem, os mesmos criativos, e eles colocam em todas as campanhas, com os mesmos objetivos. Aí eu tenho uma campanha ali que é para gerar mais audiência para dentro do meu e-commerce, eu tenho a campanha que é mais para alcance, e aí pega os mesmos criativos e coloca nas campanhas. Então, cara, não vai gerar nada de resultado. Então, quando a gente fala de mídia programática, é assim, você conseguir expandir os inventários fora de Meta e Google. Entendeu? Então, aparecer em grandes portais, por exemplo. E o principal ponto da mídia programática é você não ter o intermediador ali. Você tem que sentar, sei lá, você vai anunciar o seu produto no Globo Esporte. Você não precisa sentar com o time comercial da Globo e separar Dá para você fazer isso ainda, mas a mídia programática é para você fazer isso de uma forma automatizada, através de leilões, né? Assim como funciona o Google. Legal. Acho que é mais um ponto e mais uma alternativa que a gente tem aí pro gestor, né? Fora essas que a gente falou, é possível também, essa não tão escalável, mas é também possível fazer algumas parcerias mais orgânicas, não é? Buscar um site parceiro, Pode ser fazer uma parceria com uma marca que tenha similaridade com o teu produto, né? Principal, né? Juntar duas marcas ali que possam atender o mesmo público. Aí, óbvio que exige um pouco mais de criatividade. Mas é um canal também. Né? Por exemplo, no nosso planejamento de marketing da Ciclo, a gente considera canal de origem os nossos parceiros também. Exato. Então, a gente olha lá, todo o nosso planejamento estratégico, a gente olha, sei lá, esse parceiro aqui, se eu fizer alguma campanha com ele, no canal dele, tem similaridade com a audiência. Perfeito. Então, isso é um canal também, parceiros. E parceiros, cara, aí depende muito, não tem como a gente deixar linear. Se, por exemplo, é um cliente novo do seu parceiro, provavelmente, cara, vai ser um momento ali de reconhecimento da sua marca. Ou dependendo da campanha que vocês fizerem em conjunto, a criação de um produto em conjunto vai ser mais para a camada de conversão. Mas assim, parceiro também é uma origem mídia que dá para você utilizar. Vai fazer um blog post em conjunto, às vezes, vai fazer uma campanha com o parceiro nas redes sociais dele, isso daí também é uma estratégia válida. E, cara, a gente tá falando coisas que não são feitas, básicas. Que são muitas, né? É que pra gente, que é mais o cenário B2B, Felipe, é muito comum ter assim, cara, se sentar com o parceiro ali e falar assim, isso daqui é um canal, uma origem.
E aí vocês fazem em conjunto, gera negócio, por aí vai. Mas para o mundo do e-commerce, passa de longe do gestor de e-commerce pensar que isso daqui é um canal que pode atribuir mais receita para ele. Você acha que tem a questão também do... Como que eu posso colocar? Dá trabalho Mas rodar tudo isso, só que ao mesmo tempo, pela aquela correria, e você comentou, aquela falta de foco ou tempo, ele não consiga tocar tudo isso, ele poderia tocar, mas não consegue. Cara, com toda certeza. Então, por exemplo, a gente tá aqui justamente para refletir isso. Tipo, cara, o que dá para trazer de novo que você não pensou? Entende? Que nem quando a gente fala ali de marketplaces. Tem muitos marketplaces que, dependendo do quanto que você for investir de mídia, eles fazem trabalho em conjunto de mídia com a sua marca. Para expandir também, como venda. Outro caminho, às vezes você pode, se você é uma multimarca, né, você não tem um produto próprio, você pode sentar com a indústria e falar assim, pô, o que você está fazendo aí de campanha? Vamos fazer em conjunto? Você pega aqui você pega a parte do budget aqui das campanhas que você está fazendo, você coloca o logo da minha marca ali como revendedor oficial nessas campanhas, é também uma expansão da sua marca. Então, perfeito. A pessoa ela vai atrelar aquele produto da indústria e que a melhor forma dela comprar é na sua loja. Então, é também uma forma de você fazer co-brand, né? E você está fazendo co-brand ali com o seu fornecedor do seu produto. Isso se a indústria dos seus produtos ela for forte nisso. Porque o que acontece muito? A indústria de moda eu acho muito fraca nisso. Quando você é um multimarca, né? De sentar ali e fazer toda essa parceria. A não ser as marcas mais desenvolvidas. Com certeza. Só aí a gente já falou uns 6, além de... Bastante, né? Você pode fazer o seu podcast também. Então, é um canal de conteúdo que você pode se aprofundar, você pode criar audiência e por aí vai. Também é um meio de fazer. Tem muitas marcas já fazendo isso também. Com certeza. A gente também. A gente começou com essa intenção, né? Diversificar. Legal, cara. Assim, estamos encerrando, né, pessoal? Mais um episódio aqui diferente. A gente procurou trazer alguns exemplos mais práticos para você. Reforço. Se você quer passar aquela barreira dos 300k, clica no QR Code aqui, fala com o nosso time. Ou, se você estiver ouvindo, cicloecommerce.com.br. Conheça um pouco mais dessas soluções que a gente comentou aqui. Quer deixar algum recado aí final, Flávio? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, então @cicloecommerce e @RoyConcast, que no RoyConcast a gente trabalha 100% com os conteúdos, com os convidados que a gente traz, e principalmente, se você quer, manda lá no inbox, na caixinha, pô, gostaria que vocês trouxessem esse convidado sobre esse tema. Cara, a gente vai atrás e vai trazer esse conteúdo exclusivo para vocês. Boa. Pessoal, se gostou, deixa um comentário, deixa teu like, compartilha aí com mais pessoas se você acredita que esse tipo de conteúdo possa ajudar. Do nosso lado, desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu!